Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que assiste ou vê a nossa publicação. Este é seu canal Apologista. É aqui nesta plataforma de debate, de comentários, ok? Que trazemos essas novidades ou essas rubricas, não é? Para o meu caro amigo que está do outro lado vendo-nos, ok? Sem delongas, o que eu trago hoje é um simples comentário da mensagem para o Dia Internacional da Juventude, não é? Celebrado 12 de agosto de 2022. No vídeo anterior, se é que recordam, não é? Eu trouxe aqui uma matéria que explicava sobre as origens da celebração da data do Dia Internacional da Juventude, ok? E a sequência das mensagens, dos lemas das mensagens que foram que nortearam as celebrações desde o ano 2001 até 2020, se não for 2021. E hoje, não é? Um dia depois da celebração da data, no ano 2022, gostava de partilhar também convosco aquela que foi a mensagem, não é? Proferida no ato da celebração, não é? Das cerimônias do Dia Internacional da Juventude, por António Guterres, não é? Este que é o secretário-geral das Nações Unidas. A mim chamou uma atenção porque é uma mensagem do âmbito global, não é? Nós sabemos que as coisas podem acontecer localmente, não é? Nós estamos em Moçambique, sim, as cerimônias decoraram como decoraram, mas existe este organismo grande que são as Nações Unidas. É muito bom, às vezes, irmos espelhar lá ou espreitar, ver qual é o sentimento, não é? Que eles têm com o secretário-geral, porque nós sabemos que, ou a partir do vídeo anterior, se puderes, podes entrar no meu canal, ir acessar o vídeo anterior, ir explicar como é que surge essa data, não é? Em que circunstâncias essa data de celebração do Dia Internacional da Juventude foi criado? Foi criado na ONU. Então, a ONU é que é o organismo pai, o organismo mãe dessa data. Então, voltando às Nações Unidas, para ir ver esta componente, é muito importante. Fiquei satisfeito também em saber que estão muito preocupados com a questão da juventude. Estão mais preocupados com os jovens, estão mais preocupados com a política do jovem. Então eu vou fazer uma leitura rápida, depois vou tecer algumas considerações sob o meu ponto de vista, certo? Não é algo certo, não vou me basear em algumas pesquisas, mas o sentimento próprio na qualidade jovem, ok? Sem muita enrolação, vou deixar ficar ou vou apresentar aquela que foi a mensagem para o Dia Internacional da Juventude, proferida pelo secretário-geral das Nações Unidas. Mensagem para o Dia Internacional da Juventude, 12 de agosto de 2022. Hoje celebramos o Dia Internacional da Juventude e o poder das parcerias intergeracionais. O tema deste ano, solidariedade intergeracional. Criar um mundo para todas as idades. Lembrar-nos de uma verdade fundamental. Precisamos que pessoas de todas as idades, jovens e idosos, unam forças para construir um mundo melhor para todos. Demasiadas vezes, a discriminação e o preconceito impedem esta colaboração essencial. Quando se nega aos jovens uma voz nas decisões que os afetam diretamente, ou quando se nega aos mais velhos a oportunidade de serem ouvidos, ninguém ganha. A solidariedade e a colaboração são mais essenciais do que nunca, uma vez que o nosso mundo enfrenta uma série de desafios que ameaçam o nosso futuro coletivo. Desde a Covid-19, as alterações climáticas, os conflitos, a pobreza, a desigualdade e a discriminação, precisamos de toda a ajuda possível para alcançarmos objetivos de desenvolvimento sustentável e para construir o futuro melhor e mais pacífico que todos desejamos. Precisamos de apoiar os jovens, investindo fortemente na educação e formação, inclusive através da Conferência para a Transformação da Educação que se realizará no próximo mês. Precisamos também de promover a igualdade de gênero e proporcionar mais oportunidades para os jovens
participarem na vida cívica e política. Não é suficiente ouvir os jovens. Precisamos de os integrar nos meios políticos de tomada de decisão a nível local, nacional e internacional. Esta é a base da nossa proposta para a criação de um novo gabinete da juventude nas Nações Unidas. Devemos também assegurar que as gerações mais velhas tenham acesso à proteção social e a oportunidade de contribuir para as suas comunidades e transmitir a experiência de vida que adquiriram ao longo das décadas. Neste dia importante, criemos pontes intergeracionais para quebrar barreiras e trabalhemos juntos para construir um mundo mais equitativo, justo e inclusivo para todos. Caros amigos que estiveram desse lado a acompanhar aquela que foi a mensagem proferida pelo secretário-geral da ONU, alusivo às celebrações do Dia Internacional da Juventude, 12 de agosto de 2022. Ok? Muito obrigado por essa atenção. Dizer que se não és inscrito ao canal, seja inscrito, não é? Seja inscrito, vai ajudar muito o canal a crescer. Ativa o sininho das notificações, isso ajuda muito o canal para que não percas nenhum conteúdo que será produzido e terás ou serás notificado quando ativares o sininho das notificações. Fora disso também, deixa ficar o seu comentário acerca desta matéria, isso vai nos ajudar muito, ok? O nosso muito obrigado por saber que estás deste lado a acompanhar. Eu, em particular, gostei muito desta mensagem, não é? Esta mensagem chamou-me a atenção em 3 aspectos. Eu vou me cingir o meu comentário pessoal em 3 aspectos. Primeiro aspecto é o fato, ou está ligado, está relacionado com o tema, não é? O tema deste ano, não é? 2022, é solidariedade intergeracional. Ok? Tive dificuldades, por acaso, para tentar perceber o significado desse termo intergeracional. Até debati com o meu colega, não é? O meu colega, o chefe dos recursos humanos de onde eu trabalho, ele até dizia que, olha, esta expressão intergeracional, qual é a ideia mesmo? O que é que se pretende com isto? Então, também mexeu comigo e tive a ousadia de procurar mais ou menos perceber o que é que significa isto intergeracional neste contexto, neste contexto, ok? Mas eu pude perceber intergeracional. Ok. Quero acabar um pouco aí no Google, mas estou a ter dificuldades aqui, não consegui aceder ao site no qual eu fui buscar o termo. Mas o que eu pude perceber é que este tema que está em volta da solidariedade intergeracional. O termo intergeracional, para quem não tem assim um entendimento forte, igual a mim, mas só depois de eu ir pesquisar, por acaso, tive uma resposta satisfatória. O intergeracional quer dizer algo feito em 2 gerações, não é? Neste contexto, é esta geração atual, a geração passada. Ou, se preferirmos, se nós estivermos no futuro, ou contar também com o futuro, significa a geração futura e a nossa. A ponte que existe entre essas 2 gerações, da futurística e esta atual do passado, é a tal intergeracional. Entre gerações, assim podemos dizer, a ponte que liga 2 gerações. Ok. Por que eu digo que chamou uma atenção o tema deste ano? É que eu estou a perceber aqui que existem questões da juventude. Existe a política da juventude. Mas esta juventude está-se a tentar perceber que ela por si só, por mais que tenha capacidade de decisão, a capacidade de intervir em questões políticas, a capacidade de intervir em questões sociais, não é? Mas existe
um ponto importante é esta interdependência. Estou a perceber que existe aqui uma relação, ou estão tentando nos trazer a reflexão, a esta interdependência entre as gerações. Não é por termo político, não é que existe, mas se eu sou jovem hoje, é porque amanhã serei velho. E o velho, a pessoa idosa, hoje, é porque ontem foi jovem. Então, o que estava-se a perceber aqui, no meu entender, é que estava-se a deixar as duas gerações à derivas, cada uma decidir por ela mesma ou por si só. Agora, está-se a pensar em criar-se mecanismo de as gerações sempre se interligarem, o que significa que os pacotes, não é? Os pacotes, os projetos, os programas que vão sendo desenvolvidos, seja por a ONU, outras organizações, não importa, que tenhamos atenção ou que os promotores deste programa tenham a atenção de se recordar que é preciso fazer uma ponte entre as gerações. E nesta componente que diz respeito ao jovem, não podemos deixar o jovem à deriva sem fazer este backup daquilo que foi a história, daquilo que foi o passado dos jovens que hoje são idosos. São chamados também a esses idosos a não se esquecerem de que ontem ou no passado foram jovens e a bagagem que trazem, não é? As experiências que trazem. Não fiquem acumulando e achando que já não servem. Levem essas experiências, levem esses conhecimentos, transmitam ao jovem, para que o jovem seja jovem, forte, mais robusto, mais preparado e que seja um jovem com um presente, mas que tenha um suporte forte por causa das experiências, das informações passadas, que será transmitida por geração passada. É isto que chamou-me a atenção, eu, Miguel Fernando, em especial. Gostei de saber que há uma preocupação enorme em que exista esta ponte entre as gerações e que esta ponte não é esta geração apenas, mas que sempre neste processo evolutivo da espécie humana que nos lembremos deste comprometimento, que existe uma relação intrínseca, que pude perceber, de gerações. Razão pela qual dizem solidariedade intergeracional. Não é só o jovem que tem que ser solidário para com o idoso, mas o idoso também pode prestar, não é, este sentimento, uma ação de solidariedade, prestando a sua experiência, prestando a sua bengala de suporte aos jovens, para que sejamos jovens com conhecimento, jovens com bagagem. Ok? Pelo menos eu gostei por saber que isto foi tomado a atenção, chamou a atenção de um organismo tão grande que é a ONU, que é o nosso que é o organismo pai, não é? Da criação desta data ou da celebração desta data. Este é o primeiro aspecto. A questão da solidariedade intergeracional chamou muito, mas muita atenção. Como eu dizia, que o meu comentário vai se assentar em três aspectos. O primeiro é este do tema. O segundo aspecto que chamou-me a atenção é o fato de saber que estas questões todas que a ONU vê, estão mais preocupados porque percebeu-se que o jovem é apontado o dedo. Fala-se do jovem. O jovem tem que ser ativo, tem que ser dinâmico. Mas como fazer com que esse jovem seja? Ainda precisa ser dado espaço. Apesar de que existem outras políticas que dizem que o jovem não precisa de espaço, o jovem tem que criar espaço. O jovem tem que ser proativo. Não nego, mas o que chamou a atenção é o fato de dizer que este sentimento todo, esta solidariedade toda, esta visão que se tem dos jovens, esta preocupação para que o jovem esteja integrado nos meios políticos de tomada de decisão a nível local, a nível nacional e nível internacional, está a preocupar a ONU e vão levar em consideração, vai ser o pontapé de saída para a proposta para a criação de um novo gabinete da juventude nas Nações Unidas. Eu acho que isso é muito importante. Chamou uma atenção para perceber que, afinal de contas, está-se a perceber que só se fala ou se ouve aos jovens, mas é preciso dar isto. Se for criado o Gabinete da Juventude nas Nações Unidas, é um passo grande, porque aquele jovem que estiver lá, ou a comissão de jovens que estiver nas Nações Unidas, terá martelo.
não podemos nos esquecer que recentemente o nosso país, Moçambique, não é? Ganhou um assento, apesar de não ser permanente, mas um assento no Conselho de Segurança da ONU. É um passo dado. Nós, como Moçambique em particular, Moçambique é um país com o gabinete da juventude. Sonhamos também que existam jovens moçambicanos a compor este gabinete, a levarem preocupações da juventude para as Nações Unidas, serem tomadas, serem criadas resoluções lá. Quem sabe que sairão pacotes direcionados específicos de cada região, de cada país, de cada continente, para solucionar grandes problemas que a juventude enfrenta. Isto é muito interessante. Chamou-me muito a atenção. Então, a preocupação apenas não é só de ouvir os jovens, não, mas dar-lhe oportunidade para esse jovem mostrar as capacidades que tem, dar ao jovem a oportunidade de pensar de jovem para o jovem. Porque, se formos a reparar, as grandes políticas, na verdade, elas pensam por jovens. Mas agora é chegado o momento do jovem pensar por si, jovem pensar por jovens. Então, esta é uma grande oportunidade, é de salutar. Eu saúdo as Nações Unidas por esta ousadia. Que vá avante, porque por enquanto, na mensagem, estamos sendo dito que há proposta para a criação do novo gabinete, que se efetive este gabinete a nível das Nações Unidas, para que começamos a tratar questões de jovens. Quem sabe os jovens, a partir dessas oportunidades, o jovem poderá saber que tem um organismo que possa responder por eles. Não iremos a começar a largar o peso, porque nós estamos muito no ombro do governo, como se diz. Olhamos o governo como aquele que vai solucionar os problemas dos jovens, mas somos chamados nós, os jovens, a pensar por nós, a desenharmos políticas que possam ser saudáveis e possam abonar aquilo que são as nossas preocupações. Então, está aí a ONU a falar, a ONU, o próprio, nas palavras do próprio secretário-geral, a dizer que vai levar essa proposta para a Assembleia, não é? Não sei se é assim, não sou bom esclarecido, mas vai levar até a ONU para ver se possa ser criado o Gabinete da Juventude, não é? Nas Nações Unidas. Este foi o meu segundo ponto, não é? O terceiro ponto, se calhar menos importante, é simplesmente dizer que nós, os jovens, estamos de parabéns. Estamos de parabéns à medida em que não estamos sendo esquecidos. Não estamos numa ilha. Não estamos numa ilha. O Conselho Nacional da Juventude, os Conselhos Provinciais da Juventude, os Conselhos Distritais da Juventude, as associações juvenis, localmente, nacional, até a nível internacional, estão sendo vistas com bons olhos. A título de exemplo, em Moçambique, nós temos o secretariado, por exemplo, o secretariado da Juventude, Desporto e Emprego. Não é coisa pequena. Significa que está lá um organismo, está lá um órgão que zela por nós. Sim, o país é grande, os jovens somos muitos. É possível ouvir por aí? Não, os jovens enfrentam problemas de emprego, os jovens, a questão da escolarização, mais oportunidades nas esferas políticas, sim. E parece que fala-se mais dessa problemática, dessa deficiência. Mas não é possível captar, não é possível chamar todos os jovens, satisfazer todos os jovens naqueles postos que todos os jovens apreciam. Razão pela qual que somos chamados, na qualidade de jovens, a sermos empreendedores. Para além de eu criar emprego para mim, posso criar posto de trabalho para outros jovens e empregar outros jovens. Eu acho que nós temos que começar a sair desta componente de que devem fazer por nós. Qual é o nosso passo? Qual é a nossa dianteira numa primeira fase? Qual é a nossa dianteira, nós como jovens, para que possam nos dar uma mão? Eu, em particular,
saúdo a ousadia de certos jovens que conseguem pôr em prática esta preocupação também da parte do governo. Há jovens empreendedores, há jovens com iniciativas. Há aqueles que dizem que não estão a financiar nossos projetos, sim, mas e aqueles que foram financiados? É isto que tem que ser trabalhado. Irmos buscar as experiências dos outros também. Aqueles que falharam, aqueles que conseguiram ultrapassar dificuldades. Saúde dos jovens. Por esta ousadia, sabemos que nossas preocupações, a nossa faixa etária, está sendo também debatida. O nosso pai que criou esta data não nos esqueceu. As Nações Unidas olham por nós. Então nós também vamos olhar por eles, sem esquecer que somos chamados este ano à questão da solidariedade intergeracional. Sou jovem, devo olhar para o idoso. O idoso deve também estar partilhando comigo aquilo que é a experiência dele ao longo dessas vivências todas, ao longo do tempo, para eu ser um jovem forte. O meu muito obrigado. Despeço-me com elevada estima e consideração a você, irmão, a você, tio, a você, avô, a você, colega, que esteve desse lado. Quase 20 minutos de atenção ouvindo esta matéria. O meu muito canimampo. Desejo um dia muito, mas muito feliz. E que Deus nos abençoe. E jovem abençoe Moçambique, abençoe o jovem. Obrigado.